Bem-vindos a mais um vídeo do canal Sonhei e Viajei. E eu estou aqui fazendo uma massa com atum e um restinho de salmão que sobrou de ontem. É um sorobô aí com o que tinha na geladeira. Que tinha mais uma latinha de atum famosa, né, para Incrementar. incrementar algo. Mas tô vendo que tu tá encarangado, hein? Tá frio aqui? Tá frio, infelizmente tá frio. Tá faltando uma meia. A meia para não dar uma respirada no pé, né? Afinal de contas, no inverno a gente acaba ficando com meia, dorme de meia, acorda de meia, fica o dia inteiro de meia, eu quero respirar. Dá uma respirada. Respirada no pé. Quantos graus tá? Nós estamos mais ou menos em torno de uns 14 graus, tá frio. Lá fora com certeza deve estar mais quente do que aqui dentro do apartamento. Normalmente os apartamentos, né, eles não são que nem na Irlanda, preparados para, né, Não tem o aquecedor. frio, não tem aquecedor, só o ar-condicionado ou aqueles aquecedores portáteis. E o que a gente vai falar hoje? Sobre? Mas nós iremos falar sobre para quem vem Com para filhos. Malta com filhos. Então a gente vai, né, falar sobre como que é, o que tem, o que não tem, como são as escolas, Documentação, né, o que precisa, creche. como é que é a questão também do país em si e tudo mais. Então a gente começou fazendo esse vídeo em casa e tava frio, não tava muito confortável e a gente deletou todos os vídeos que a gente fez até agora, então a gente vai recomeçar. Vocês viram aí o Cris, né, cozinhando, então agora finalmente saiu um solzinho, né, meio dublado, não tá dos melhores, mas enfim, então a gente vai continuar esse vídeo falando pra vocês como é ter filhos aqui em Malta. Então explica aí para eles como é que é o pré-natal e a saúde pública aqui em Malta. Resumindo, saúde pública e privada, assim como qualquer país, né? Parte que se paga, privada, parte pública. De forma geral, a gente falou com muitas mães, não só mães, a gente que não tem filho também pode afirmar que dizer que, de uma forma geral, a saúde pública é boa, mas a gente tem usado mais a parte privada porque a gente tem plano de saúde através da empresa. Mas assim, de forma geral, as pessoas falam bem, diz que não tem grandes dificuldades. Na Irlanda, onde a gente morava, era uma dificuldade maior, até às vezes de conseguir marcar uma consulta médica, coisa que aqui a gente conseguiu super fácil, super simples. Então assim, pré-natal é gratuito, né? A mãe tem todo o acompanhamento ali, o bebê também. Hospital público a gente tem o Mater Dei, né? São os principais hospitais Mater Dei, que é o público, e o privado que se chama St. James. E a título de curiosidade, a midwife, ou a enfermeira, né, digamos que vai acompanhar ali o bebê, o nascimento, enfim, vai até na tua casa fazer o acompanhamento da criança. Geralmente ela vai, né, depois de uma semana do nascimento do bebê, ela vai na tua casa para acompanhar se tá tudo bem, se tu precisa de alguma orientação, enfim, e fazer ali um primeiro atendimento da primeira semana do bebê. Então isso também é gratuito aqui em Malta. A próxima pergunta: como registrar a criança que nasceu aqui em Malta? Então, se a criança nascer nesse Mater Dei, que a gente falou que é público, existe uma sede, né, do ID de Malta. ID de Malta o que é? Que é onde faz o registro da criança, né? Que faz o registro da criança e aí ela vai... E também é o lugar que a gente aplica... registro é onde a gente aplica pro nosso ID, né? Que, para quem não sabe, visto. Todo mundo que mora aqui precisa ter esse ID, né? Para poder... ID o que é? Uma identidade maltesa. É uma identidade maltesa. Nesse Hospital Mater Dei tem esse registro em que os pais poderão registrar a criança no próprio hospital porque tem essa sede. Porém, a criança vai estar sendo registrada como brasileira no caso dos pais serem brasileiros e nenhum dos dois serem malteses. Se o casal for brasileiro e quiser fazer, né, o passaporte brasileiro, infelizmente aqui em Malta a gente não tem isso disponível. Embaixada brasileira. Né, a Embaixada Brasileira. Então o mais próximo aqui de Malta seria em Roma, na Itália, que daí os pais teriam que se locomover até lá para fazer esse passaporte do bebê. Pelo menos o pai ou a mãe precisam ser malteses para poder ter, né, o registro como um maltês. Se ambos forem brasileiros, aí nesse caso a criança é registrada como brasileira, porém para fazer o passaporte é preciso ir até Roma. E agora explica um pouco para nós como funciona a licença maternidade aqui em Malta. Comparado com a Irlanda e o Brasil é menor, o que é uma grande decepção, né? Porque geralmente a Europa em si, né, é cheia de benefícios para as pessoas
E aqui a licença maternidade é de 18 semanas, ou seja, 126 dias cobertos, pagos, né, pelo governo, a licença maternidade. Pode tirar mais dias? Pode, mas aí não vai ser pago. Então é somente esses 126 dias que a mãe vai ter de cobertura, né, paga, como benefício da licença maternidade aqui em Malta. Falando então agora sobre child care, que seria a creche, né, que a criança teria aqui direito. Dependendo da renda, a criança vai ter direito a ficar, né, na creche de forma gratuita. Só que os dois pais, né, têm que estar trabalhando em Malta. Aí então é de graça. A partir de 3 meses de idade. Então, os 3 primeiros meses ali, digamos, né, tu vai estar em casa, né, recebendo pela licença maternidade. Depois desses 3 meses, tu já pode ir atrás da creche. Esse Child Allowance é um benefício que Malta dá, né, para ajudar a criação, a educação ali da criança. Até os 16 anos, essa criança vai ganhar 38 euros por semana. Mas, novamente, depende da renda dos pais. E mediante a aprovação do governo. Então, tu vai lá solicitar, né, a aplicação desse benefício, eles vão analisar e vão te dar a resposta se sim ou se não. Então, se for aprovado, vai ter mais ou menos esses 38 euros aí, que pode variar de acordo com a renda e o que for liberado, mas é mais ou menos esses 38 euros por semana que são pagos até os 16 anos de idade da criança. E para quem não quer que a criança, né, frequente uma escola pública, quiser pagar, né, se tiver, né, com aquele din-din sobrando aí, existe então as escolas particulares que você vai pagar de 200 a 500 euros por mês, por criança, né, ou pela creche, que é de 120 a 400 euros. Lembrando que essa pesquisa é 2023, esse vídeo é 2023, então tudo pode mudar no próximo ano. E para os pais, né, que com certeza devem ter a preocupação de saber como é que eu vou colocar a criança na escola se ela não tem inglês. Então existe aqui em Malta uma escola que é onde a criança, antes de ir para a escola, né, ou para a creche, ela vai nessa escola por 1 ano, que é uma escola que faz uma induction para a criança poder aprender por 1 ano o inglês e se preparar daí para poder entrar realmente, né, na escola. Como a gente sabe, né, as crianças elas acabam aprendendo bem mais rápido do que nós adultos, né? E quanto mais jovem, mais rápido é esse aprendizado. Então, com certeza, esse induction aí de 1 ano, a criança vai aprender muita coisa e rápido. E com certeza, né, nesse aprendizado, e vai estar bem mais preparada para poder enfrentar daí uma escola, né, então pais que se preocupam, não se preocupem que eles vão aprender. E com certeza esse aprendizado vai ter outras crianças que vão estar nessa induction, né, no mesmo barco. No mesmo barco. Então uma vai ajudar a outra, vai ser basicamente como uma escola de aprendizado, né, preparatório para a pessoa, né, para a criança poder se virando depois. Então, após esse induction, como que funcionam as aulas, né? As aulas normalmente começam por volta de 8h30 da manhã, né? Isso vai depender da escola que a criança estiver matriculada, mas é esse horário. E as escolas fornecem o café da manhã e as aulas terminam 2h30 da tarde. Uma coisa, Cris, que eu esqueci de colocar aqui, né, para explicar para eles, é a questão de que eles têm um mini ônibus que vai e busca as crianças de forma gratuita. Mas também depende da escola, depende da região, mas que bom, né? Que daí não precisa do transporte público para isso. Isso, a gente vê muito, né, os pais aqui indo em algum determinado local próximo da casa deles, que é onde essa van está passando, né? E esperando com seus filhos essa van chegar para poder entrar na van e ir em direção à escola. Entrega lá, né, direto na escola. Então é bem legal isso, porque da mesma maneira que a criança daí é pega, né, e levada até a escola, ela também é devolvida, né, para sua casa. Então ela vai ter o transporte de ida e de volta para casa, gratuitamente. Claro, os pais têm que estar nesse local, né, ou na combinação que foi feita para poder pegar as crianças, mas isso é muito bom porque afinal de contas não tem custo algum, né? E vocês também perguntaram lá pra gente no Instagram uma questão bem importante, que é: se eu trabalho, né, já que a criança vai terminar a aula às 2h30 da tarde, e se eu não consigo buscar a criança nesse horário porque eu tô trabalhando,
Então há a possibilidade, né, as escolas permitem que as crianças consigam ficar até às 6 horas da tarde na escola, porém é cobrada uma taxa simbólica de 80 centavos por hora, né, adicional, para a criança poder ficar até esse horário das 6 horas da tarde. As duas línguas oficiais aqui no país são o maltese e o inglês. Então, com certeza, a criança na escola vai aprender essas duas línguas. Porém, a partir do 7º ano, depende muito, né, da escola, da cidade, mas eles podem escolher a terceira língua, que pode ser francês, alemão, mandarim, espanhol ou árabe. Além de aprender inglês e maltês, a partir do 7º ano, eles têm ainda todas essas línguas para escolher como uma terceira língua. E a gente perguntou para algumas mães com relação à xenofobia, né, de talvez de estar tendo ali na escola a criança falando alguma coisa. Então, num geral, assim como em qualquer país, qualquer escola, qualquer situação, existe aquela coisa de bullying das crianças às vezes falarem uma coisa ou outra, mas nada, eu acho que no nosso entender, que seja algo também que vá ser, né, extremo assim do que a criança pode estar enfrentando, coisa que ela enfrentaria em qualquer lugar. Então acho que não tem mas esse aquelas problema. brincadeirinhas, tu é isso, tu é aquilo tu é e isso, tal. é aquilo, talvez, né? Mas a gente sabe, criança por um lado também, se caso houver isso, com certeza ela vai acabar contando ou falando isso na escola. E aí os pais também daí vão poder E com certeza, né? a escola também vai tomar alguma atitude então, em relação a isso. É aquilo, né? As escolas com certeza recebem inúmeras pessoas de vários países, então sabe que isso pode acontecer. E aí vai também de conversar com a escola, se for o caso, mas a gente entende que não é assim algo tão extremo que E eles estão que vá acostumados, prejudicar. né, a estar no meio de estrangeiros, tanto no trabalho, creche, escola, amizade, sempre vai ter pessoas do mundo inteiro no meio. Às vezes mesmo, até mesmo, né, a gente sabe que do própria nacionalidade tem isso, quanto dirá talvez, né, de nacionalidades diferentes. Enquanto eu tô gravando aqui o Cris, eu percebi essa sacola aqui, né? Um momento de conscientização. Que bonito, né? O senhor ou a senhora que deixou uma sacola cheia de lixo aqui, né? Podia ter levado para casa, né? Para vocês verem que porquinho também tem na Europa, né? Pelo menos botaram numa sacola, né? Só não levaram pro lixo. A pessoa deve estar pensando assim, pelo menos, né? Eu fiz a minha parte, não deixei espalhado. Mas podia ter levado, né? Sacanagem. O ano letivo aqui é completamente diferente do Brasil, porque as estações aqui também são totalmente o oposto, né? Quando é verão no Brasil, aqui é inverno e vice-versa. Então o ano letivo aqui começa em setembro e acaba em junho, e aí julho e agosto, mais ou menos, dependendo da escola e do país, são as férias, né? As férias de verão das crianças. Então esse é o ano letivo aqui especificamente de Malta, mas de uma forma geral na Europa, lá na Irlanda também era mais ou menos isso. A gente falou antes, né, que a creche era a partir dos 3 meses. Então na verdade a creche vai até os 3 anos. A partir dos 3 anos já dá para começar a botar ali na escolinha, né, antes da escola principal, digamos assim. Então a partir dos 3 anos a criança já pode estar indo para a escola. Aí você deve estar se perguntando, então a creche de 3 meses até os 3 anos. Dos 3 anos até que idade, né? Vai começar daí realmente o pega pra capar, a escola de verdade mesmo. Então a partir dos 5 anos, dos 3 aos 5, ela fica nessa escolinha, né? Pré-escola. Aí a escola de verdade mesmo a partir dos 5 anos de idade, e aí ela vai até os 11 anos na que a gente chama de, é elementar, né? A escola elementar até os 11 anos. Que seria o primeiro grau, né? No Rio Grande do Sul a gente fala primeiro grau, mas eu sei que no resto do Brasil fala de uma forma diferente. Enfim. E mudou um monte também. Então dos 5 aos 11 é aquela parte ali, né? Essencial, elementar. E aí o segundo grau, né? Ou colegial para muitas pessoas, vai dos 11 aos 18 anos. Uma pausa para mostrar a cor dessa água. Olha que linda, bem clarinha. A gente tá no inverno, dezembro, tá uns 18 graus. Mas olha a cor dessa água, que linda. Aqui é um pier, a gente tá no bairro Zira Slima. Bairro não, né? Cidade, mas é que aqui o país é tão pequeno que acaba falando bairro. Ó, o Cris tá querendo dar um tibum. A gente deu um tibum exatamente nessa mesma época, quando a gente chegou aqui em Malta. A gente deu um tibum na água, tava maravilhoso, só que esse ano tá bem michuruca, não tá muito quente. O ano passado chegou uns 23 graus e a gente entrou na água. Inclusive tem vídeo aqui no canal mostrando a gente entrando na água em pleno inverno. Mas esse ano tá devagar, né, Cris?
Esse ano o tempo não foi. Eu acho que eu até brinquei até com a Aline, falando que o ano passado, quando a gente chegou, eu acho que Malta queria recepcionar a gente tão bem, De uma forma né? De boa. uma forma positiva, com sol, com calor, que dezembro do ano passado foi muito bom. E esse ano... Não vou dizer assim que tá muito frio, até porque não Né, chegou tá nenhuma temperatura abaixo de Não, e 10, 11 graus. Não tá nem de casaco, né? Tá de Mas, camisetinha. o sol realmente não se fez presente, né? Acho que ficou, sei lá, uns 10 dias aí meio que entre nublado e chuva. Um mês bem feio. Mas bem feio. Mas é isso, né? Afinal de contas, 300 Dias de no sol. ano de sol, uma hora tem que chover, né? Não dá pra reclamar. Mas olha só, que água. Outra pergunta que fizeram pra gente também lá no Instagram é em relação qual é o método de ensino aqui em Malta para as crianças. O método é tradicional, católico, religião católica é predominante aqui, né? Eles têm muita influência da Itália, da Inglaterra, logicamente, né, na história, árabe também, mas o que predomina aqui é o catolicismo. Porém, eles não ficam, né, batendo na tecla de que a criança ou os pais têm que serem católicos ou aquela imposição de que tem que seguir a religião. Eles vão ensinar, né, parte do ensino é tradicional católico, mas não haverá nenhuma imposição. Pelo menos pelas mães que a gente conversou, né, pediu a opinião delas, conversou e tal, e pesquisou também na internet. Inclusive, muito obrigada, né, pelas mães que nos ajudaram a fazer esse vídeo, né? Porque como a gente já falou, a gente não tem filhos, não pretende ter filhos, então tem muita informação que a gente não conseguia achar e a gente buscou com essas mães. Então, muito obrigada pela ajuda dessas mães para construir esse vídeo. Mas é isso, de uma forma geral, ninguém tem nenhuma reclamação em relação ao método de ensino ou até mesmo essa questão da religião, que também é super predominante no Brasil. Falando mais um pouquinho em relação a quem vai matricular a criança aqui na escola, quem tem cidadania vai direto na escola matricular a criança, e quem não tem cidadania acaba tendo que entrar em contato com o Ministério da Educação. Nesse site do Ministério da Educação tem a lista completa de todos os documentos que vocês vão precisar para fazer o registro na escola da criança. Porém, a lista, se eu for mencionar aqui, é muito grande. Então, chamem a gente lá no Instagram, Sonhei e Viajei Oficial. A gente vai lá e manda para vocês, né, na própria mensagem privada, lá chama a gente pedindo, ó, assisti o vídeo no YouTube e queria a relação de documentos para registrar meu filho na escola, que a gente vai estar mandando para vocês, porque a lista é um pouquinho extensa e ela pode mudar, né? Então, para a gente mandar o link oficial, né, a lista oficial, só pedir para a gente lá no Instagram que a gente manda para vocês. E para quem já estudava no Brasil, né, e vai dar continuidade aqui em Malta, já vai trazer esse histórico, né, escolar da criança, a gente sugere para que traga sem ser traduzido no Brasil, porque aqui existe uma maltês que é casada com uma brasileira e que fala português, que faz essa tradução. Então, se você tem interesse, coloca lá no Instagram para nós, que a gente vai daí passar a informação sobre esse tradutor para fazer essa tradução para vocês. Não é caro e a gente acha que vale bem mais a pena, afinal de contas, vai que vocês tragam esse documento, né, da criança traduzido e eles aí por alguma coisa falem, não, precisava ser traduzido aqui em Malta por um maltês e tal. Então é mais segurança para vocês e como não é caro, também vale mais a pena. O preço que tu vai gastar no Brasil, às vezes fazendo a conversão aqui, vale a pena fazer com esse tiozinho, porque ele é gente fina, é oficial, é juramentado aqui do país, então... Então, para evitar também, daqui a pouco vocês vão lá, traduzem lá, depois traduzem aqui, e tem que pagar 2 vezes, então é mais fácil trazer. Paga uma vez só. Paga uma vez só e aí fica certinho. Mas isso não só para o documento da criança, né? Para geral, todos os documentos. Todos os documentos de vocês, no caso, né? Sei lá, de como casamento, casal, né? Esse tipo de coisa. Vale super a pena. E muito obrigada por ter assistido mais um vídeo do Sonhei e Viajei e até a próxima. Tchau! Bye.